Eu gravei, editei e publiquei uma primeira versão do vídeo em que eu resolvi esse problema e eu fui alertado pelo espartano Matheus de Souza de que eu havia cometido um erro e ele estava absolutamente certo. Eu, de fato, me atrapalhei. Como um erro normalmente não vem sozinho, vocês sabem que é possível provar que quando a gente comete um erro, a gente maximiza a probabilidade de cometer outro em seguida. Eu me atrapalhei com os meus agendamentos e acabei autorizando o mesmo vídeo a ser publicado no Instagram. Tão logo isso aconteceu, o espartano chamado Tigux me alertou de que eu havia cometido o mesmo erro que eu já sabia que havia acontecido por sugestão do Matheus. Essa introdução tem, portanto, 3 motivos. O primeiro, agradecer expressamente ao Matheus e ao Tigux, cada um em sua rede, por haverem me alertado em relação a esse equívoco. O segundo, para celebrar essa maravilhosa comunidade do Estude Matemática que nunca me deixa errar impunemente. É maravilhoso saber que todo vídeo que eu publico vai ser submetido a uma inspeção cuidadosa por parte de vocês, o que me deixa muito feliz, de verdade. Muito obrigado. E em terceiro lugar, será que eu não errei de propósito só para poder fazer essa introdução? Agora valendo então, vamos ao desafio de hoje, Batalha das Potências Enormes, quem é o maior? 5 elevado na quinta, elevado na quinta, elevado na quinta, ou 9 elevado na nona, elevado na nona? Para poder matar essa charada, você vai precisar usar logaritmos, mais precisamente você vai precisar revelar que você conhece e compreende a definição de logaritmos. Toda vez que eu escrevo, por exemplo, logaritmo de 9 na base 3, eu particularmente gosto de orientar os meus alunos a saberem ler essa expressão adequadamente. E isso não significa simplesmente saber dizer logaritmo de 9 na base 3, isso significa saber que nós estamos fazendo referência a um número, a um expoente, que ao elevar a base 3 fornece 9 como resultado. Mas fica mais fácil de entender isso se você fizer a seguinte leitura. Quem é o número que transforma o 3 em 9? Desde que você interprete, nesse caso, o verbo transformar como obter resultado por intermédio de uma potenciação. O número que transforma o 3 em 9, pensa 3 ao quadrado dá 9, logo o número que transforma 3 em 9 é 2. E, de fato, você tem razão. Se eu escrevesse, por exemplo, o logaritmo de 8 na base 2, você, nessa batida, pensa quem é o número que transforma 2 em 8. 2 ao cubo é 8, portanto, o número que transforma 2 em 8 é 3. Se você conseguir fazer essa leitura, vai ficar bem mais fácil de entender as nuances que estão por trás da comparação que eu estou prestes a fazer. Comparação essa que parte do seguinte princípio. Se você tem 2 números muito grandes, você pode submeter esses 2 números a transformações matemáticas, desde que essas transformações não alterem a relação de ordem entre eles. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, você multiplicar os 2 números por alguém negativo, isso seguramente vai alterar a relação de ordem entre os dois. Quem era maior vai se tornar menor e quem era menor vai se tornar maior. Mas existem muitas operações matemáticas que podem ser realizadas sem que essa relação de ordem se altere. E uma dessas operações envolve especificamente o uso de logaritmos. Do lado esquerdo eu vou escrever 5 na quinta elevado na quinta elevado na quinta. Do lado direito eu vou escrever 9 elevado na nona elevado na nona. E a partir de agora estamos prestes a operar matematicamente os 2 números, usando as mesmas operações e sempre preservando a relação de ordem. Aqui do lado esquerdo eu vou plantar estrategicamente logaritmo de base 5 e vou fazer a mesma coisa do lado direito, logaritmo de base 5. A partir de agora, portanto, eu não estou simplesmente comparando as 2 potências enormes, eu estou comparando os números que transformam o número 5 em cada uma delas, a partir da definição de logaritmos que eu compartilhei com vocês ainda há pouco. Se você sabe logaritmos, você sabe que diante do logaritmo de uma potência, o expoente pode passar para frente do logaritmo multiplicando. E isso vai valer nesses 2 casos, tanto para o primeiro logaritmo quanto para o
Segundo, se nós realizarmos essa transformação baseada na propriedade do logaritmo da potência, nós vamos reescrever a expressão do lado esquerdo como 5 elevado na quinta vezes o logaritmo de 5 na base 5, e o lado direito vai ser reescrito como 9 na nona vezes o logaritmo de 9 na base 5. Se você conhece logaritmos, você também deve lembrar das consequências da definição. Uma consequência muito famosa, por exemplo, é a que prevê que toda vez que a base e o antilogaritmo forem iguais, o logaritmo vai valer 1. Em outras palavras, o número que transforma o 5 nele mesmo é o número 1 e, portanto, nós podemos descartar esse logaritmo, trabalhando a partir de agora do lado esquerdo exclusivamente com 5 elevado na quinta elevado na quinta. Do lado direito, nós temos 9 na nona vezes o logaritmo de 9 na base 5. Por enquanto eu não vou falar nele, daqui a pouco ele vai ser o centro das atenções. O que eu peço agora é que você se dê conta de que a expressão do lado esquerdo se tornou bem mais simples. E vai se tornar mais simples ainda se nós insistirmos com a mesma estratégia. Vou plantar log de base 5 do lado esquerdo em ambas as situações e vou me dar conta de que aqui do lado esquerdo apareceu algo familiar. Eu tenho de novo o logaritmo de uma potência e, portanto, mais uma vez, o expoente pode passar multiplicando. Nós vamos reescrever o lado esquerdo, portanto, como 5 na quinta vezes logaritmo de 5 na base 5, e você já deve estar antecipando o que está prestes a acontecer. Do lado direito, porém, dessa vez, nós temos o logaritmo de um produto. E a primeira propriedade dos logaritmos que a gente costuma aprender diz respeito a situações como essa. O logaritmo de um produto pode ser transformado na soma de dois logaritmos com a mesma base. E nesse caso, nós passaremos a ter logaritmo na base 5 de 9 elevado na nona, mais logaritmo na base 5, agora tome cuidado, do logaritmo de 9 na base 5. E mais uma vez eu insisto, daqui a pouco o logaritmo de 9 na base 5 vai ser o centro das nossas atenções. Observa que aqui do lado esquerdo, mais uma vez, apareceu o logaritmo de 5 na base 5, você já sabe que esse logaritmo vale 1, e, portanto, você já sabe que a expressão que sobrou do lado esquerdo, depois de duas transformações, é simplesmente 5 elevado na quinta potência. Do lado direito, porém, eu passei a ter logaritmo de 9 na nona na base 5, mais o logaritmo na base 5 do logaritmo de 9 na base 5, que pode ser suavemente melhorado usando a mesma propriedade da potência que eu já usei outras 3 vezes. Se você passar esse 9 multiplicando, você vai poder reescrever isso aqui como 9 vezes o logaritmo de 9 na base 5, mais o logaritmo na base 5 do logaritmo de 9 na base 5. Não criemos pânico. Como eu falei a vocês, a estrela da festa a partir de agora é o logaritmo de 9 na base 5. Se você conseguir dizer mais ou menos quanto vale esse número, você vai matar a charada e vai conseguir derrubar o desafio inicial. Dá uma olhada. Se eu escrevo logaritmo de 9 na base 5, de acordo com aquele nosso papo inicial, nós estamos falando no número que transforma 5 em 9. Eu não sei quanto vale esse número, mas eu sei seguramente que ele é menor que o número que transforma 5 em 25. E eu escolhi 25 estrategicamente porque 25 é uma potência de 5. E eu tenho como descobrir quanto vale, de fato, esse número com relativa facilidade. Da mesma forma, eu posso afirmar que o logaritmo de 9 na base 5 é maior que o logaritmo de 5 na base 5, que já apareceu 2 vezes ao longo do nosso desenvolvimento e que você certamente lembra que vale 1. Se o logaritmo de 9 na base 5 é, ao mesmo tempo, maior que o logaritmo de 5 na base 5 e menor que o logaritmo de 25 na base 5, você pode, nesse momento, substituir tanto o log de 5 na base 5 quanto o log de 25 na base 5 pelos seus valores equivalentes numéricos.
O logaritmo de 5 na base 5 é o número que transforma 5 nele mesmo, vale 1. O logaritmo de 25 na base 5, o número que transforma 5 em 25, eu sei que vale 2. E, portanto, isso me autoriza a afirmar que o logaritmo de 9 na base 5, de quem nós estamos falando, é um número que reside no intervalo que começa em 1 e termina em 2. Em outras palavras, esse número, o número que transforma 5 em 9, vale 1 e alguma coisa, eu não sei precisar quanto vale esse alguma coisa, mas saber que esse número reside no intervalo de 1 a 2 vai ser suficiente para que você, assim como eu, identifique quanto vale aproximadamente essa expressão aqui do lado direito. Mas para poder chegar lá, eu vou precisar abrir um pouquinho de espaço no meu quadrinho. Repare que eu já registrei aqui a observação de que log de 9 na base 5 é um número que seguramente pertence ao intervalo que vai de 1 a 2 e estou prestes a avaliar a expressão em que nós transformamos a potência do lado direito, 9 elevado na nona elevado na nona. Se eu sei que esse número, log de 9 na base 5, está entre 1 e 2, então 9 vezes esse número seguramente irá nos fornecer como resultado alguém que está entre 9 e 18. Basta multiplicar por 9 os dois extremos do nosso intervalo. O que nos autoriza a afirmar que a primeira parte dessa nossa expressão certamente representa um número menor que 18. Se eu olhar para esse log de 9 na base 5, que está entre parênteses, e der a ele essa mesma interpretação afirmando que esse número está entre 1 e 2, nós estamos agora em busca de um número que transforma o 5 em alguém cujo valor está entre 1 e 2. Ora, pense bem comigo. O número que transforma 5 em 1 é 0. O número que transforma 5 nele mesmo é 1. E, portanto, se você sabe que esse número, log de 9 na base 5, está entre 1 e 2, você sabe que o número que transforma 5 nesse número entre 1 e 2, certamente será um número entre 0 e 1. E, portanto, você sabe que esse número, o número que transforma 5 em um número entre 1 e 2, certamente será um número menor que 1. O que nos autoriza, em última análise, a chegar a uma conclusão definitiva. Se você somar alguém menor que 18 com alguém menor que 1, certamente o resultado será, no seu agregado, menor que 19. E essa conclusão é importantíssima para nós podermos celebrar a vitória diante do nosso desafio. Nós estamos nesse momento diante da conclusão de que a comparação inicial se reduziu à comparação entre 5 na quinta, que é a mesma coisa que 3.125, versus um número menor que 19. E se esse número aqui é de fato menor que 19, ele é, sem nenhuma dúvida, bem menor que o 3.125 que eu tenho do lado esquerdo. Como essas duas potências foram submetidas rigorosamente às mesmas transformações do início ao fim, nesse momento eu posso afirmar que o número do lado esquerdo é bem maior que o número do lado direito, mesmo sem saber quanto vale exatamente o número que transforma 5 em 9. E essa conclusão é suficiente para que você afirme que entre as duas potências dadas inicialmente, a maior, sem nenhuma dúvida, é a primeira, o que conclui o nosso desafio. Se você assistiu ao vídeo até aqui, muito obrigado, e se você gostou, não vá embora sem deixar registrado o seu comentário.